começa falando sobre a cartilha do professor Paulo Souza. O mister chegou com um conjunto de regras, uma cartilha, algo que deu muito certo com o próprio Flamengo de Jorge Jesus em 2019, mas com o Thiago Nunes no Corinthians não deu certo, não. Afinal, essas regras ajudam ou são exageradas? O técnico Paulo Souza, recém-contratado pelo Flamengo, tem o objetivo de fazer o rubro-negro retomar o caminho das conquistas de 2019. Para tanto, o português já chegou ao Ninho do Urubu implementando uma cartilha. A partir de agora, o uso de celulares durante as refeições está terminantemente proibido. E o controle da chegada dos atletas aos treinamentos será severo, com um ponto biométrico no CT do Fla. Repetindo, portanto, o manual de Jorge Jesus, responsável pela conquista da Libertadores, do Brasileiro e do Campeonato Carioca. Qualquer adepto, qualquer torcedor de futebol gosta de ver o Flamengo jogar. Esta é a questão, opa. E aí as regras da casa, do novo mister, o Paulo Souza. Ponto biométrico com multas por falta aos treinos. Tem refeições obrigatórias no CT. E não é permitido o uso de celular durante as refeições. O treino no período da manhã começa mais cedo, às 8 e não mais às 10 horas. Informações do jornalista Vene Casagrande. O Antero, você conheceu muitos jogadores, com a sua experiência. Você acha que os elencos aceitam bem esse tipo de cartilha rígida? Tende a aceitar? O que você acha? Especialmente essa das 8 da manhã, né? Não é o horário normal de treino. Não, hoje em dia não é, né? Mas tudo dependerá da confiança, ou não, que os jogadores sentirem no treinador. Se o grupo aceitar o técnico, perceber que o que ele está pedindo é algo interessante, factível, e ele vai acrescentar, aí essas normas serão aceitas. Caso contrário, se no dia a dia, e sobretudo na parte prática, que é a preparação da equipe, a montagem, a escalação, a definição de estratégia, se os jogadores, e são vivos nesse aspecto, perceberem que o técnico vacila, aí, meu amigo, você pode colocar o que você quiser, ter um regime de quartel ou de convento, né, ou de colégio interno. Acho que hoje em dia nem tem mais colégio interno, né? Pode colocar o que quiser, não vai dar certo. Colocar treino às 8 da manhã, olha, eu já vi isso com tantos técnicos ali, década de 70, de 80, de 90, Oswaldo Brandão era assim, o Emerson Leão, se não me engano, era assim, ele gostava de treinos bem cedo, sabe por quê? Para fazer com que os jogadores fossem para a cama mais cedo. Nem sempre isso dá resultado. Muitas vezes tem jogador que ia, não vou colocar no presente, né? Ia para o treino direto, da balada, sonado, às vezes ficava um pouquinho no vestiário para dar uma descansada e se vendia a ideia de que estava fazendo um tratamento especial. Então, o ponto-chave é o seguinte, o jogador comprar a ideia do técnico. Aí tudo dá certo. Caso contrário, pode colocar a rigidez que quiser, ou também pode ser camarada, paizão, amigão, boleirão, que não dá certo. A prática, o que o Paulo Souza passar para os jogadores em termos técnicos, isso tudo é que vai definir o sucesso dele ou não, e se essa cartilha vingará ou deixará ou será abandonada com o tempo. O fato é que depois do Renato Gaúcho mudou o estilo. Quer dizer, agora é hora de puxar um pouco o freio, de colocar os jogadores mais no controle. É isso que dá a entender essa nova era no Flamengo, agora com Paulo Souza. A gente segue falando do rubro-negro com a repercussão da entrevista do Marcos Braz e as opções do rubro-negro para o mercado. A reportagem é do Pedro Henrique Torre. Técnico apresentado, temporada iniciada, mas até agora nenhum reforço contratado. Nada que seja preocupante para o Flamengo, ao menos na visão da diretoria. A prioridade era um comandante capaz de transformar um dos melhores elencos da América do Sul novamente em uma equipe organizada. O clube estuda o mercado com cuidado
Deseja tiros certeiros? Goleiro, zagueiro, volante, talvez um ala esquerdo? Nomes na mesa, mas por enquanto nenhuma certeza. Olha, o Flamengo tinha uma necessidade, uma demanda. Nós entendíamos que a principal demanda, a principal necessidade do Flamengo era a contratação de um técnico, de uma comissão técnica qualificada. Eu gostaria de lembrar esse jornalista que a gente teve uma eleição aqui. A gente não perde tempo exatamente por isso, porque a gente, cada clube, cada instituição tem sua demanda. A nossa principal demanda era contratar um técnico qualificado. Se o clube está de olho no mercado em busca de um zagueiro, o nome de Pablo Mari naturalmente vem à tona. Em baixa no Arsenal, o retorno do campeão da Libertadores em 2019 é sonho de torcedores, mas que vai ficar mesmo apenas no desejo. Ele não é considerado porque ele não externa nenhuma vontade de voltar ao Brasil. Isso nada tem a ver com ele não querer voltar ao Flamengo. Gostaria muito, um jogador que deu certo aqui, um jogador que eu e o Bruno e o clube fizemos uma aposta enorme. Ainda há tempo. O primeiro grande desafio do time principal vai ser na Supercopa do Brasil, em 20 de fevereiro, contra o Atlético Mineiro. A novidade no Ninho do Urubu é o início da era Paulo Souza. O comando enérgico, a grande cobrança por horário e disciplina. E por enquanto, dos reforços pedidos pelo treinador, só mesmo um chegou. O telão para demonstrar as atividades táticas aos atletas, que foi instalado nos campos do CT. É isso, então vai ter um telão lá para a rapaziada entender o que o Paulo Souza quer. É igual como você. Esse aqui. Igual tu. Opa. Ô Antero, em que posições você acha que o Flamengo precisa de reforços? Olha, essas que o Pedro citou são aquelas mais óbvias, né? Para ter sombra no gol, para levar em consideração também até a idade do Felipe Luiz. Enfim, são outras que eu tinha falado também no volante, na zaga. A zaga a gente tem visto também com as constantes contusões do Rodrigo Caio, e até o fato também de o Davi Luiz não ser um jovenzinho, e os reservas nem sempre que entraram deram conta do recado ou passaram confiança ao torcedor. Então, sim, seriam essas as posições. A saída do Gerson fez com que ficasse aberta essa posição de um volante, um segundo volante, embora tenha também o Arão. Então, sim, se o Flamengo conseguir trazer jogadores para essas 4 posições citadas, continuar, e jogadores de qualidade, claro, não sei se necessariamente para serem titulares, no mínimo para serem boas opções alternativas para os que venham a ser escalados, mas sim, continuará com um elenco fortíssimo, certamente dos melhores do Brasil, e eu sei que choveremos no molhado, junto com os de Atlético e de Palmeiras, no momento.